pessoal, sejam muito bem-vindos ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, maestro Gunnar Silvestre, regente e diretor musical do espetáculo Jesus com Jazz. O nome tá certo? Tá certíssimo. Seja bem-vindo, maestro. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá bater um papo, conhecer mais um pouquinho sobre você e também sobre o espetáculo. Vamos embora. Mas para começar, eu soube que você... Tudo iniciou na sua vida, essa parte musical, aos 11 anos de idade? Faz um tempinho. Na verdade, eu poderia dizer que é antes, né? Aconteceu antes. Por conta da influência da minha família. Meus pais... Minha mãe sempre foi musicista. Tocou trombone, tocou acordeon. E meu pai sempre ouviu muita música. Os irmãos dele eram músicos também. E lá em casa a gente tinha aqueles vinis. Sim. Das bandas marciais, daquelas orquestras de swing também, e tocava muito o dia inteiro lá em casa, e acabou que essa influência é muito forte, né? E vai trazendo a gente pra música. Aí eu comecei na igreja, né? Numa igreja presbiteriana lá em São Paulo, com um maestro da Letônia, que já era bem idoso. Ele veio perto daquela época da Segunda Guerra, e organizou orquestras aqui e tal, e ele tinha uma orquestra de bandolins. Aprendi a tocar bandolim com ele lá. Foi minha primeira vivência com música, e depois fui para o clarinetezinho. Isso quando criança? Isso, quando com 11 anos, 12 anos, por aí, eu já estava tocando. Então, não tem como desconfigurar da música, né? Não, na verdade a história dos músicos, se você olhar, a maioria é desde essa idade aí, né? Eu tava vendo o podcast de vocês aqui com o pessoal da banda, da Epitácio Pessoa, né? Da Filarmônica. E os meninos também, assim, os meninos já estão com os cabelos brancos, mas assim, começaram a tocar com 10, 12 anos de idade. É a época que a gente começa mesmo. Porque quando a gente chega na época de conservatório, de um estudo mais aprofundado, de faculdade, a gente já tem que estar tocando, né? Então... E aí você está falando de faculdade, então você tem uma formação acadêmica dentro do universo de música. Quais foram os principais desafios aí? Rapaz, a universidade é sempre um desafio para qualquer área, né? O pessoal acha que chegar na universidade de música é só belezinha, né? Só filé. Eu tinha um colega no começo do curso, ele já era aposentado e entrou no curso de música. Eu falei... estudando muito harmonia, percepção musical, e ele preocupado, falei, professor, pelo amor de Deus, eu achei que a gente ficar tocando sambinha aqui, não sei o quê, mas realmente quem entra na universidade já entra tocando, né? A universidade, na verdade, tem um teste de aptidão anterior para que você entre, e você já entra tocando ou cantando, e lá você vai aperfeiçoar e aprofundar em toda a parte de harmonia, história da música, teoria musical, tudo que a gente não vê na prática, vê assim por cima na prática, lá a gente aprofunda. Por coincidência, eu estava aqui conversando com o Matheus, que é o nosso técnico aqui, sobre esse assunto, né? Quando você entra na universidade de música, meio que você tem que ter um dom ali, você tem que ter uma aptidão para coisa, para poder desenvolver, ou dá para fazer, tipo... eu gosto de música, vou lá fazer uma faculdade de música. Não dá pra ser assim. Bom, quem entra na faculdade de música ama música, né? Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. O cara já vai sabendo, né? Já brigou com a mãe pra ir, já brigou com o pai, porque o pai quer que faça medicina, a mãe quer que faça direito, mas o cara foi pra faculdade de música, porque ele ama música, né? Ele quer viver daquilo ali e quer curtir aquilo ali, porque a música é um negócio completamente diferente de tudo, né? Tem um programa Ensaio do Tim Maia que ele fala isso. Cara, tocar um instrumento é maravilhoso. Você não tem ideia do que é o sentido de tocar, o sentimento de tocar o instrumento, se você não experimentar, né? Sim. Ele falava assim, o Bill Clinton é presidente dos Estados Unidos, mas o que ele queria era tocar saxofone, né? E por conta de umas apresentações que o Bill Clinton fez com sax assim, meio assim, razoáveis para medíocres e tal. Mas a música exige muito desde pequeno, né? A gente estuda, principalmente quando está no início, a gente sofre muito para avançar na parte teórica e avançar na parte mecânica dos instrumentos. Então acaba exigindo demais. E eu diria que mais do que dom, é muito suor, né? Muito esforço. Tem gente com isso que você chama de dom, de talento para coisa,
Mas se ele não aplicar o talento, não aplicar estudo, esforço, dedicação ao talento, esse talento não se desenvolve, né? Ele tem o talento lá, in natura, bruto, precisando ser lapidado. E essa lapidação exige muito esforço. Então, mesmo um músico talentoso, que você vê desde criança lá, que ele tem aquela chama da música no coração dele, né? Aquilo ali exige muito esforço técnico para desenvolver. Eu acho que como em qualquer profissão que a gente faz, né? Em qualquer profissão que a gente mas tem na assim, vida, mas umas exigem muito mais a de música, você. na verdade, se você for um bom profissional em qualquer área, você vai estudar a vida inteira, né? Fato. Né? Mas o músico, ele tem uma rotina de estudo diária que é preciso acontecer, né? O músico é um atleta, né? Eu já ouvi isso aqui no podcast também. Foi Eu gostei porque Rivanildo que falou isso aqui. eu gostei Certo? que ele é fã do podcast, tá? Rivanildo falou, o músico é um atleta. E eu falo isso muito nos meus ensaios. O músico é um atleta de pequenos músculos, né? Se você vê um halterofilista, se ele parar de treinar, ele murcha, né? Até falou que, principalmente instrumentos de sopro, né? Então, com a idade, vai tendo um desgaste maior. Então, Vai. é complexo, não é tão simples Primeiro assim, que você tem né? que desenvolver uma sintonia fina ali do domínio das suas ações, dos Se você- dedos, articulações, tudo. Você assistiu o podcast, eu posso estar errado, né? Ah. O pessoal aí de casa, me desculpe se eu estiver errado, mas acho que era o Cícero que tocava tarol. Tarol. Eu acho que é isso. E ele falando que hoje as mãos não tinham mais as habilidades porque ele parou, Aham, né? Então exatamente. ele parou, então se ele parou, ele não estava ali no dia a dia tocando e aperfeiçoando. Então, eu até disse assim, se eu entregar um tarol aqui agora, você faz um Desenrola. som. Aí ele disse, não como antes, não, É, não não dá. como antes, exatamente. Porque ele precisa, eu não tenho mais a habilidade das mãos para É fazer. desse jeito. Na verdade, eu vi que o Cícero já não é um menininho, né? Mas, até para quem é jovem, isso acontece. Se a gente largar o instrumento por 2, 3 semanas, a gente já vai sentir diferença, porque o músculo vai agregando uma memória de repetição, né? Sim. Enquanto eu pratico, eu gero aquela memória de repetição, e aquela memória de repetição automatiza o movimento. Então, a mente comanda e o dedo vai, e às vezes eu não preciso nem pensar para isso, porque eu pratiquei tanto que faz É a sozinho. memória né? muscular, né? É a mesma coisa que acontece com um cara que treina com outros esportes, né? Sim. Que além, eu não tô chamando esporte, música de esporte, mas né? O meu esporte. É o meu esporte preferido. É o meu esporte preferido. Maestro. A gente precisa disso aí, desse treino e dessa vivência e de rotina, né? Todo músico iniciante que está começando a estudar, que sonha chegar lá na frente e se engajar em orquestras, ou em canto mesmo, ou na música popular, ou fazer uma carreira sozinho, ele precisa se destacar. E o destaque depende da disciplina e da rotina, né? Com certeza. E aí você passeou por vários instrumentos. Foi clarinete, saxofone, foi também arranjador. Como é que muda, assim, como é o universo de cada função dessa, assim? Eu acho que eu nasci mais para reger mesmo. Porque eu não consigo dizer que eu tenho um preferido, tu acredita? Acredito, acredito. Eu comecei no bandolim, que é um instrumento que eu amo ouvir, né? Amo ouvir. Tem uma música do, acho que Roberto Montenegro, se não me engano, que é o som dos bandolins, é uma coisa maravilhosa. Eu escuto bandolim assim, é demais, demais. Um dos primeiros entrevistados aqui, foi, acho que o Matheus pode até recordar, aí é o Chorata. Eu vi. Victor Ebert tocando vi. bandolim, aí eu por vezes eu parei assim, eu sou a apresentadora, mas ele tava tocando e eu tava prestando atenção, porque é um som diferente, Pois é. né? Eu gosto muito de choro, então no choro eu gosto de muitos instrumentos, especialmente do cavaquinho, mas o bandolim é o que eu aprendi primeiro, aquele sonzinho amor, daquelas cordas duplas, é maravilhoso, entende? Então me chama muito, mas meu instrumento de origem é o clarinete mesmo, eu aprendi primeiro esse clarinete, eu estudei um pouco de clarinete em conservatório e fiz um pouco de clarinete na faculdade também, que é o meu instrumento base, né? Dele que eu saí para saxofone. Antes dele, eu tentei estudar trompete. Eu acho maravilhoso o som do trompete, mas eu odiei tocar trompete, né? Então, eu ia para a igreja estudar trompete junto com meus colegas para estudar, todo mundo lá, os professores. Aí eu corria para os fundos da igreja porque eu sabia que tinha um clarinetezinho escondido lá que ninguém pegava.
E eu pegava o clarinete escondido e começava a estudar sozinho, aprendi as escalas do instrumento sozinho, fiquei trabalhando com o meu ouvido clarinete. Quando surgiu uma oportunidade que eu cheguei, que vi que o menino estava tentando estudar o clarinete, estava sofrendo demais e não conseguia parar de olhar para o meu trompete, eu troquei com ele. Ele foi pro trompete e eu me apoderei do clarinete. Foi quando eu mudei dos metais para as madeiras, né? Que aí eu fiquei no clarinete, depois o saxofone, né? São os instrumentos que eu aprendi. E na faculdade, por necessidade, a gente acaba fazendo outras coisas quando a gente está fazendo regência. Então, para você sentir um pouco como funciona o instrumento de corda, eu estudei um pouco de viola com a professora Ângela. E estudei, assim, o básico do piano também, para ter uma noção de como funciona a harmonia, de como trabalha a harmonia funcional, porque a gente estuda isso na teoria, mas na prática é bom sentir. Né? Mas você fala sobre regência, né? Eu acho que nasci para regência. Para quem é leigo, tá em casa assistindo o Prosa em Palco, como é que funciona o papel do regente? O povo acha que é só coreografia, né? Só lá, né? Vamos balançar os braços ali. Tudo tem um porquê, né? Na verdade ele tá ali, você falou diretor do musical, na verdade é realmente a parte de direção da parte de música de um espetáculo, né? E o trabalho do regente é pôr em ordem todas as concepções musicais de todo mundo que está ali. Na verdade, a dele, né? Ele vai acabar impondo o entendimento musical daquela peça que ele está fazendo para o sentimento de todo mundo, certo? Porque se cada músico de uma banda for dar a sua interpretação, cada um vai fazer o negócio de uma forma diferente. Então, a gente está ali coordenando o tempo, principalmente, ritmo, né? Intensidade, entradas, saídas, não está deixando ninguém se perder, né? Então, basicamente, é um orientador que guia todo mundo no evento. Na verdade, nosso trabalho vem de antes, né? Sim. O que você vê ali no palco... É só a execução. É a execução de um trabalho de meses, né? Sim. Que primeiro você sentou sozinho, você escolheu as peças, você escolheu as partituras, depois você analisou todas as partituras harmonicamente, ritmicamente, estudou, rabiscou, a partitura minha é toda rabiscada, colorida, cores vermelhas para uma coisa, cores azul para outra coisa, ela tá toda preenchida para quando eu chegar no ensaio, eu trabalhar o ensaio. Geralmente a gente já chega no ensaio sabendo onde a maioria dos músicos pode falhar, porque geralmente você conhece o seu grupo, né? Se você tem um grupo constante, você conhece o seu grupo e vai trabalhar naquilo que há ou exige mais, né? Que há mais necessidade. Esse trabalho do maestro não se limita aos músicos, né? Aos cantores que também, por vezes, são músicos também, mas o timbre de voz, né? Entradas, saídas, cortes, pausas, dicção, né? Exercícios de respiração e o estilo, que é um negócio extremamente importante, que a gente às vezes nem fala muito, mas o estilo é muito importante, né? A gente não pode tocar um samba como eu toco um rock, né? Não tem condições de eu usar as mesmas nuances que eu uso para um rock para usar para um samba, porque vai fugir do estilo e o público que vai estar lá não vai sentir a música do jeito que é para ser. Então, o estilo é um negócio importante. Inclusive, jazz é um desafio, né? Porque para mim, e para a maioria dos músicos nossos aqui, a gente tem formação erudita, né? A gente veio da faculdade, no ensino formal. A gente tem um curso popular de música aqui na UFPB, em João Pessoa. Mas aqui em Campina, o curso é erudito, né? A gente tem aula de violão erudito, tem aula... Para todo mundo, é aula na linha erudita. A gente tem música popular e música erudita nas formações, né? Para eu, que sou músico erudito, fica muito difícil, né? Você adaptar os estilos de jazz, os acentos que não são nossos também. Os acentos são diferentes no jazz e diferentes na música popular brasileira, né? A gente tem acostumado com acentos no tempo 1, acentos no tempo 2. O jazz é tudo em contratempo. Então, a gente tem tudo sincopado. A gente usa síncope no samba, mas no choro também, mas é diferente da síncope que se usa americana, né? Para a música popular americana, que é fortemente o de viés do jazz, ou do jazz, como alguém gosta de chamar também, né? Mas exatamente, você tentar levar, além disso, todos os músicos que são eruditos, na maioria, para esse tipo de caminho, né? Então, dá uma assustada primeiro assim nos meninos, né? E o nosso trabalho é aliviar esse susto, né? E concentrar em nós, como maestros, toda a atenção do concerto. Tem isso também.
da questão da emoção, né? Com certeza. Né? O músico, eu não posso querer que o meu grupo esteja nervoso para tocar. Se houver algum nervosismo, tem que ficar em mim. Eu tenho que fazer o filtro entre os problemas que estão acontecendo, a plateia e os músicos que estão tocando. Tem, claro. Não tem como. Se eu não entrar nervoso, não dá certo. Tem que entrar nervoso no palco. E aí o ouvido tem que estar em dia, né? Pra coordenar todo mundo. Mestre, eu conversava com o professor Vladimir, estava até conversando com o Matheus, ele só num coral, às vezes nem todo mundo canta bem. Sim. Mas um completa o outro. Então, o que falta em um, o outro completa. Num concerto, não dá para ser muito dessa forma. Ou dá? Acaba sendo assim, né? A gente traz isso do coral para os músicos. Agora, a diferença do coral é que o coral geralmente é um grupo fixo, né? Você tem uma convivência maior com eles, você conhece a vida deles, é praticamente uma família. Então, eles ouvem as histórias das músicas, né? Eu vou levar uma música para um coral, uma música nova, eu vou explicar o que eu estou cantando, por que eu estou cantando, por que eu uso acento aqui e não ali. O músico de instrumento não quer muito saber disso, não. Ele quer sentar e tocar. Ele recebe a partitura, então aqui é a minha função. Mesmo assim, a gente tem que tentar pegar uns 2, 3 minutinhos durante o ensaio e puxar essas pessoas para entender o que é que eles estão tocando, né? Isso aqui é assim por causa disso. A referência disso aqui é aquela outra, né? Já ouviram isso aqui no tema de tal, né? Vai assim tentando orientar para que eles sintam a música e tentem contextualizar. No coral a gente contextualiza mais. E é claro, eu poderia dizer que o primoroso instrumento nosso é a voz, né? Claro. Então, para cantar, a gente tem ainda uns outros artifícios, que é tentar igualar mais os sons, né? A gente juntar os grupos para tentar se ouvir e tal. Esse trabalho é para ser feito também nas bandas, nas orquestras, né? A gente tem menos tempo para isso, mas deveria também dedicar um tempo de aquecimento, um tempo de estudo para que eles toquem juntos, né? Faz diferença. É um time... Você pega um time de seleção brasileira, que cada um vem de um canto do mundo para jogar, e nunca jogaram junto, você vai sentir realmente uma grande diferença, mesmo que você só tenha craque ali. Né? É diferente de você pegar um time coeso, que está lá 1, 2 anos jogando em todas as partidas. Esse time sabe aonde o outro olha, sabe aonde o outro toca, sabe os lances que eles estão esperando. A mesma coisa em música, né? Você junta um grupo lá que está tocando há mais tempo, eles se olham e resolvem as coisas, né? E o jazz é isso, é improviso, né? É chegar lá em cima e de repente deu uma zebra, resolve aqui. Resolve aí. É isso aí. Dá teus pulos. Dá teus pulos, dá teus pulos. Desse jeito. Mas o regente tem que dar mais pulo. O regente tem que fazer o papelzinho dele, né? Pra você que tá chegando agora, esse é o Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. Hoje a gente tá conhecendo um pouquinho do maestro Gunnar Silvestre. É isso aí. Olha, eu não vou errar não, viu? Eu já errei. Essa vez foi Gunnar, né? É Gunnar. Gunnar. Enfim, já mas errei. Eu atendo pelos dois. Já errei, mas eles que pode falar que eu atendo pelos dois. O pai errava, quem dirá eu, não é mesmo? Mas vamos falar sobre as suas experiências internacionais. Já teve, né? A gente já teve aqui turnê com coro de câmara. Rapaz, eu fui com coro de câmara com o professor Vladimir mesmo, né? Foi a primeira turnê do coro de câmara fora. A gente fez o sul dos Estados Unidos. E foi uma experiência completamente diferente do que a gente já tinha vivido. Ele é bastante exigente. Naquela época era, assim, eu não sei hoje, naquela época era muito exigente. Naquela época, quanto tempo atrás? Quando a gente fala naquela época. Pois é, ele chegou aqui para dar o curso, a gente tinha entrado no curso em 2009, né? E ele já estava chegando do mestrado e do doutorado fora com sangue nos olhos, né? E a gente era para ter, naquela época não tinha, né? Mas aquelas canecas com desenho era para ter botado assim, lágrimas dos meus alunos. Né? Não querendo falar mal, professor Vladimir, foi top. Ele é extremamente exigente. Foi top, viu, professor? E se você quer crescer, você precisa ser exigente. Sim, claro. Tá? Então, especialmente na área de artes e nas artes performáticas, né? Você precisa exigir, porque a música leva muitas nuances, muitos detalhes. Então, a exigência faz toda a diferença no resultado. E, graças a Deus, eu aprendi muito com o Vladimir. Muito mesmo. Não é à toa que ele faz o festival de música, um festival internacional de música com uma excelência, né? De uma qualidade. Pois é. Eu não tô falando, né, assim, né, falando porque eu apresento o festival, é
Eu tenho um orgulho de fazer parte da história desse evento, mas é porque o professor Vladimir, ele é assim Pois mesmo. foi uma experiência excelente, assim, que você nem imaginava estar aqui e falar, vamos fazer uma turnê nos Estados Unidos. Bora, simbora, né? Aperreio que só com força para todo mundo conseguir passaporte, visto, resolver tudo desesperado e ir. Mas foi uma experiência, assim, inigualável, né? Cantamos em muitas universidades lá, e cantamos com os coros de lá também, ensaiamos com eles, ouvimos eles e eles nos ouviram. A gente levou músicas, na época, muitas músicas do compositor Reginaldo Carvalho, que são músicas que não são simples de fazer, né? Música para coral, muito boas e muito difíceis de fazer, e foi excelente. Depois disso a gente fez uma turnê em São Paulo também, com coro de câmara. Inclusive passamos até na Sala São Paulo, cantamos para o coro da USESP, foi muito legal. Estar no coro de câmara é uma experiência inigualável para quem está estudando música e canto aqui, mesmo que você não seja músico instrumentista ou músico cantor, mesmo que sua formação não seja para canto, é importante fazer canto. Assim como é importante para um músico de sopro ouvir muita orquestra de corda, por conta da sensibilidade da orquestra, participar do coro é importante para a formação. Olha, eu não sou do universo da música, né? Eu sou jornalista, mas eu já ouvi tanto vocês falarem aqui que eu vou terminar esse podcast nessa temporada do Prosa em Palco, ó, especialista Bora-se embora, é no assim universo mesmo. musical. Maestro, toda essa experiência, né, torna você melhor naquilo que você faz. Essas experiências que vocês vivem fora, enfim, aqui também, vocês trazem de cada evento, de cada espetáculo, de cada apresentação, é só crescente, né? A ideia é sempre essa, né? A gente nunca volta atrás. Depois que você recebe o conhecimento e acomoda, né? Acomodou o conhecimento, você já precisa do novo, né? Te desestabilizar do conforto um pouquinho, provocar uma nova entrada de saber, né? Um novo estudo, uma nova dedicação e um novo aprendizado. Então, viver experiências diferentes é muito importante, muito importante. Eu queria fazer esse musical há muito tempo. Eu fazia musicais na igreja, cantatas natalinas, todo final de ano. Fiz umas 10 cantatas aqui em Campinas, se não me engano. Fiz aqui no teatro, fiz no Teatro da Facisa também. Fiz na rua, fiz no shopping, fiz no Parque da Criança. Fiz muitas na igreja, sempre, graças a Deus, sempre lotadas, né? E tinha esse aprendizado com os arranjos dos americanos. Muita coisa, assim. Mas muita coisa, assim, retinha, formal, né? Muita coisa também europeia, que a gente aprende na igreja. As músicas dos inários são músicas europeias, composições europeias, que esses irmãos letonianos, estonianos, essa galera da Europa, do leste europeu, trouxe para cá na época da Segunda Guerra. Esse conhecimento trouxe uma formação coral, é o que faz parte da nossa formação coral no Brasil, né? Não só dentro da igreja, fora também. E quando eu fui para Brasília recentemente, morar lá um tempinho, acabei me aliando a uma orquestra de igreja que toca muito jazz, né? Com músicos muito bons. E aí eu tive que me adaptar, inclusive músicos, alguns. A gente tinha até Moisés Alves, que é daqui, né? A origem dele é daqui. Fernando é irmão dele aqui, Fernando Alves, trompetista. Fernando, que a gente também teve... Tiveram, né? Tivemos uma conversa com ele recente. Moisés é irmão dele, toca na Sinfônica de Brasília, né? Na Sinfônica do Teatro Nacional. E acabei tocando com ele nessa orquestra, né? Nessa banda de igreja. Só que a banda de igreja é uma banda jazz, é uma big band, funciona com jazz, com muita velocidade, muitas nuances de jazz, né? Muito arranjo bom. E aí eu tive que me esforçar para aprender de novo, né? Para aprender de novo, para sentir de novo o que era tocar jazz. E aí, com isso, com essa base de conhecimento, com essa vivência, deu para trazer agora um musical, uma cantata que é toda em jazz, né? Então, isso ajudou. Agora os meninos que estão sofrendo comigo, que eu estou empurrando jazz neles, e eles estão tentando acompanhar, e tá dando certo, graças a Deus vai dar certo. E aí, mestre, você tem se dedicado a trabalhos, né, projetos, unindo muito espiritualidade e música. Não é à toa que o Jesus com Jazz vai contar a história dentro do Natal, enfim, de Deus, de Jesus, dentro desse universo. Na verdade, assim,
há um tempo que eu trabalho com o Natal exatamente por conta disso, porque eu entendo que as pessoas veem muito o Natal do Papai Noel, né? O Papai Noel, duende, rena e não sei o que lá mais, né? Mas tem um significado Mas o diferente. significado do Natal é um Natal cristão, né? Desde sempre, que conta a história do nascimento de Jesus, né? Se você for olhar para o calendário, eu não sou católico, sou evangélico, mas se você olhar para o calendário católico, nesse mês começa o Advento, né? E depois disso, geralmente 30 dias antes da celebração do Natal mesmo. Jesus nasceu em dezembro, né? Os teóricos, os estudiosos dizem, arqueólogos, teólogos, dizem que ele nasceu mais ou menos lá para setembro e tal. Mas a ideia não é essa, a ideia é celebrar o nascimento de um Cristo que mudou a história, né? Mudou a história para antes e depois dele, né? Sim. Trazendo salvação e graça para todos. Então a gente conta essa história do Natal. Só que dessa vez a gente conta com jazz, né? E eu acho que é muito importante que isso esteja também no meio cultural. Por quê? Porque a nossa cultura é formada de diversas origens, E muito forte a origem cristã, que hoje tem se afastado muito do palco cultural. E eu acho importante que ele esteja lá. Então, essa ideia de trazer Jesus com jazz para o palco do teatro, também é essa ideia de inserir a cultura cristã na cultura secular, porque a gente está vivendo isso no todo, né? A gente vive num mundo globalizado, onde tudo se conecta. Então, trazer essa cultura é importante. Eu acho que é valioso, válido, e a gente tem como recontar uma história, né? Que é importante para nós e é importante para muita gente também. E aí, como é que vai funcionar o musical? Pois é, o musical a gente vai ter muito jazz, né? A gente tem 10 peças de jazz. O arranjador desse musical é o Don Marsh. É um musical que já feito há algum tempo aqui no Brasil, mas não feito assim tudo, né? Sim. Com orquestra, big band, os cantores e tal. Então a gente vai ter lá no palco cantores, sopranos, contraltos e barítonos. Vamos ter a big band mesmo, né? Uma naipe de saxofones, naipe de trombones, naipe de trompetes. O pessoal que a gente chama da cozinha, né? Da cozinha da big band. A cozinha da big band é a bateria, a guitarra, o baixo, o piano. É a cozinha da big band, né? E a gente tem 10 músicas que passeiam, seus arranjos passeiam por diversos estilos de jazz, né? Porque a gente tá falando de jazz é um universo extremamente amplo, né? Desde quando ele começou, lá em 1910, um pouquinho antes, até o seu desenvolvimento, que continua acontecendo, né? Mas a gente está trazendo, os arranjos trazem muitas dessas vertentes em cada música e tal. E são músicas tradicionais, né? São músicas assim do século XVIII, do século XVII, todas vestidas de jazz. É isso. Então é aquela música antiga com uma nova roupagem. Uma nova roupagem, toda arranjada para jazz. Às vezes um medley. A gente tá tocando desculpa, Handel. Tá tocando o Aleluia de Handel em jazz. Tem um medley dele no meio do musical, que é um medley de Handel, né? Misturando o Aleluia de Handel com jazz. Então dá para surpreender muito. Tá animado. É surpreendente e animado. É muito pra cima o musical. E aí, faz quanto tempo vocês estão trabalhando nesse musical? Vou dizer que Não, eu começo a trabalhar muito antes, né? Não, faz pouco tempo, porque vai ser uma semana já que a gente tá aqui, mas já todo mundo em ordem. Não, faz um tempinho já, né? Na verdade, eu trabalho muito com a minha esposa na produção e a gente começa a pensar o musical geralmente um ano antes dele acontecer, né? Pra planejar tudo, que vai precisar, figurino, quem vai participar, quem vai ajudar a gente nas coordenações e tal. Os ensaios a gente começou, se não me engano, foi em agosto desse ano, a gente começou a ensaiar, não semanalmente, mas quinzenalmente, para ir preparando o pessoal. Quando vai chegando mais perto, a gente vai intensificando. Então, pelo menos desde agosto que a gente está na preparação do trabalho, nos ensaios dos vocais, né? E dos ensaios dos instrumentos, separadamente. Agora, esse mês, a gente está juntando tudo para o dia da apresentação. E aí, é isso que eu ia te perguntar. Como é? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Como é essa escolha de músicos, de cantores? Enfim, como é que funciona tudo isso? Bom, na minha visão, eu tenho 2 quesitos importantes para escolher os músicos. Principalmente confiabilidade.
né? Confiança é tudo em qualquer lugar que a gente vai, Exatamente. né? Como a gente chama popularmente, é os ponta firme, né? Que eu sei que vão garantir estar lá naquele dia e fazer o trabalho antes disso. Mas é claro, hoje eu estou trabalhando com músicos voluntários. Todos eles são voluntários, o vocal também é todo voluntário, todo mundo faz por amor. Para tocar junto, para fazer um negócio que a gente gosta de fazer, né? Um negócio que dá prazer de fazer e que desafia também, né? Você não pode dar para um músico um negócio assim, morgado, como se diz, porque ele não gosta, ele quer ser desafiado Mas também. eu vou até comentar, fazer um comentário a respeito dessa sua fala. Vivendo, né, nesse mundo aí musical, artístico, enfim, o músico de orquestra, ele é diferente Sim. desses outros músicos. Não é de qualidade, mas eu acho que é pelo prazer e o amor com que ele faz música. Porque às vezes não tem público e ele tá lá tocando como se tivesse lotado. Exatamente. Pode ter uma pessoa, como pode ter milhares de pessoas, ele vai dar o melhor dele ali porque ele gosta do que faz. E isso faz diferença. É, claro. E é o que eu tenho feito também em todos os ensaios, eu faço isso. Olha, gente, pode ter 10 pessoas na plateia e pode ter 1000. A gente vai tocar do mesmo jeito, vai cantar do mesmo jeito. E quando você pega assim um trabalho que agrada o próprio músico, né, que desafia o próprio músico, que provoca ele a estudar, aí ele ama, né? O músico quer tocar junto, ele quer não, tocar sozinho é legal. O cara gosta de tocar sozinho, de fazer música solo e tal. Mas o grupo faz toda a diferença, porque um levanta o outro, né? Sim. É aquele negócio da Gestalt, né? A soma das partes é maior do que o todo mesmo, né? Então, tá tocando junto, tá vivendo junto, tá convivendo, tá discutindo partitura, tá discutindo estilo, tá discutindo frases musicais. É muito importante para todo mundo. Então, eu escolho pessoas... Às vezes traz um ou outro que ninguém conhece, né? Para trazer uma novidade, para sentir no meio do povo e tal. Mas a maioria dos músicos já se conhecem, mas não tem a oportunidade, geralmente, de tocar juntos, né? Quando a gente agrega esse pessoal, eles sentem prazer de sentar juntos, sentar na mesma bancada, um vai aprendendo com o outro, vai pegando dicas e vai funcionando assim. Aí são, como eu estava dizendo, primeiro, dois critérios. O primeiro é a confiabilidade, a segunda, eu estou dizendo de confiança, né? De confiança, de compromisso, né? Mas também compromisso em confiança técnica também. Pessoas que eu sei que têm condições técnicas de chegar na conclusão do trabalho. Pode ser que no começo ele vai engatinhar, mas eu sei que lá no final, comecei em agosto, eu sei que lá em dezembro isso aqui vai estar pronto. E maestro... É desafiador não ter todo mundo junto. Sim. E também colocar uma história cristã na música e prender o público também é desafiador. É desafiador. Porque para alguns é novidade, inclusive. Porque nem todo mundo tem a cultura cristã na sua casa. Isso, e até para os músicos mesmo. Exatamente. Mas às vezes o cara vai... por conhecer as pessoas que vão estar no projeto, né? Fulano, pronto, aí ele vai se inteirar de tudo ali, né? Vai saber o que tá rolando, qual é a ideia, qual é o plano e tal. No meio dos ensaios ele vai sentindo tudo isso aí. Direção artística também é muito difícil de fazer, porque assim, pelo que eu entendi, você faz a regência, mas também faz de tudo um pouco, embora tenha ali a esposa ajudando, mas tem que estar inserido em todos os detalhes. Acaba, né? que eu tenho que opinar em tudo. Em tudo, Em tudo. É quase uma direção de ópera, né? É. Eu tenho uma galera para fazer tudo. Eu tenho uma pessoa que vai cuidar da produção, uma pessoa que cuida da parte de marketing, uma pessoa que vai cuidar dos cantores. Nesse caso, eu estou cuidando de tudo. De cantores, de músicos. Minha esposa está cuidando da parte de figurino, né? Tá cuidando do roteiro, né? Ela vai ajudar a gente no cerimonial. Então, me ajuda demais. Muitas vezes ela reclama muito também. Porque ela tá muitas assistindo o podcast, né? Entendo. Muitas vezes eu digo não. E ela falando sim. Lá na frente eu digo, você tem razão. Mas esse é o segredo de um casamento de sucesso. Então, esse trabalho é importante. E a gente não pode, na verdade, dissociar uma coisa da outra, né? Não tem como. Música é arte, né? Eu estou cuidando da parte que vai soar nos ouvidos,
mas a pessoa não vem ouvir um espetáculo, ela vem assistir um espetáculo. Então, o visual é muito importante, o que você vê, como funciona, as entradas, as saídas, quem fala, quem não fala, como que vai funcionar do começo ao final, é a direção artística que cuida disso, né? A produção é a direção artística. Então, é extremamente necessário. Geralmente, os diretores brigam de vez em quando um pouquinho, mas funciona, tem que funcionar. E dentro desse processo todo, né? Desde agosto até agora, qual que foi a parte mais difícil até o momento? Rapaz, disponibilidade tem sido difícil. E eu não posso reclamar disso, não. Porque meus músicos hoje são todos voluntários. Cada um tem seus compromissos e atividades. E mostra também que a atividade musical em Campina Grande e região está funcionando, né? Tenho professores de escola, tenho monitores do Prima, tenho professores, tem músicos da própria banda Epitácio Pessoa, tem músicos de outras bandas da região, tem maestros, eu tenho uns 4 ou 5 maestros de igreja dentro do musical tocando comigo. Então, cada um está numa atividade que, por vezes, fornece uma renda na área artística. E como é que eu vou reclamar disso? É um problema bom, eu tenho dificuldade, claro, de juntar todo mundo para fazer um ensaio e tal, mas é complicado. Meu tecladista é aviador, né? Meu pianista, quase que eu não consigo fazer ensaio com ele, porque ele tá voando. Não, eu tô em tal lugar, eu tô em tal lugar, eu tô em tal lugar. Eu não posso reclamar disso, ele tá tendo a renda dele lá e tal, né? Não vou, ele é voluntário, né? Toca muito, é voluntário, vai juntar com a gente e tal, mas não tô conseguindo. E os outros que estão todos influenciados e trabalhando na área artística e influenciando também, né? Muitos deles com formação da UFCG. Desde que a UFCG chegou aqui, o curso de música foi uma bênção pra gente, né? Pra gente da área. Foi top. Eu estava fazendo história na UEPB, quando chegou o curso de música, falei, vou para o curso de música agora, né? 2 universos bem pois diferentes. Aí fiz a formação lá, fiz depois o mestrado em Natal. Eu tô vendo muitos músicos saindo daqui e indo fazer mestrado em João Pessoa, em Natal, em Salvador. Como é que pode reclamar de um negócio desse? Isso aí atrapalha a disponibilidade do pessoal. Atrapalha, né? Mas aquele negócio... quem quer fazer, dá um jeito de fazer, né? Quem não quer arruma desculpa fazer. É fato. Então, quem tá comigo ali tá fazendo porque quer tá. E tá funcionando, graças a Deus, e mesmo sem atrapalhar as atividades deles aí. Mas o espetáculo, ele tem muitas músicas conhecidas, né? Sim. Como é que é trabalhar os arranjos jazzísticos dessas músicas? A maior dificuldade que eu tenho é estilo, realmente. É entender que os acentos que a gente usa no Brasil não são os acentos que eu uso para música americana, né? Especialmente para a música do jazz, né? Então, a maior dificuldade é essa. Os arranjos, a gente tá com os arranjos prontos. Eu não tive que trabalhar os arranjos, escrever os arranjos, eu tive que estudar os arranjos, né? Para entender como é que tá funcionando o jazz naquela música ali. Porque a gente tem, como eu falei antes, diversos estilos dentro desse musical. A gente tem... o jazz do swing, lá de trás, dos anos 20, das grandes big bands, né? Tem o soft jazz, né? Que a gente pode chamar também de soul jazz, que é mais lento, com músicas com notas mais longas. Tem cool jazz, né? Um negócio mais pra frente, mais Miles Davis também. Tem um negócio assim de mistura de rock com jazz, que já seria o fusion jazz. Então, cada música tem um estilo de jazz diferente. Então, ensinar isso e fazer isso com os músicos é complicado um pouquinho até o cara sentir. Depois que ele sente como funcionam as frases, como sente o estilo, onde que estão os acentos, onde estão as partes importantes, onde aparece mais, onde aparece menos, aí o negócio começa a fluir e ficar mais fluido mesmo. A palavra seria mais essa. Então, a maior dificuldade que eu tive realmente é estilo. É adequar os nossos músicos que estão acostumados a tocar em banda marcial, que estão acostumados a tocar música europeia de igreja, que estão acostumados a tocar forró, né? De repente tá lá tocando jazz. Baião, arranjos de forró, arranjos de Maestro Duda, né? Que são gênios da nossa música, da nossa região, arranjadores profícuos e excelentes até, né? Adequar esse pensamento deles à música do jazz americano. Então,
adequar o estilo, acho que é a maior dificuldade, mas não seria só para essa música, né? A gente tem que sentir isso em tudo quanto é música. Não adianta, como eu falei antes, tocar uma música com estilo diferente. Se o cara vai tocar baião, ele tem que ouvir baião para tocar, né? Se ele vai tocar rock, ele precisa ouvir rock para tocar. Se ele vai tocar jazz, ele precisa ouvir jazz para tocar. Se ele vai tocar erudito, dependendo do período, ele tem que ouvir o erudito para tocar, né? Não adianta tocar Brahms como se toca Bach. Então tem que tocar Bach como se toca Bach, Brahms como se toca Brahms. E isso depende muito do ouvido, da vivência. Não só de tocar, mas como de escutar música. Escutar música é o segredo. Um público para um espetáculo como esse é um público específico? Não necessariamente. Não. Assim, o que me preocupa, vou ser sincero, me preocupa porque eu tenho visto as casas de concerto cheias de músicos na plateia. É legal, é top, excelente ter músicos, ouvindo músicos, aprendendo, escutando, absorvendo música. Mas eu me preocupo com a formação de plateia. Porque esses músicos, tanto os que estão no palco quanto os que estão na plateia hoje, vão estar no palco amanhã, precisam de plateia que não seja músico. Porque eles já vivem dentro desse universo, né? O que financia a música é plateia. Fato. Né? Plateia e fomento também, né? Porque a gente tem muito fomento na área de artes, né? Fomento estatal, fomento público, mas fomento privado também por conta das leis de incentivo. Mas o ingresso é importante, né? Nosso espetáculo é gratuito. Por quê? Porque eu gosto de trazer mais gente para a música. Eu gostaria que muitas pessoas do público, de todas as idades, tivessem com a gente no concerto. Idosos, né? As pessoas de maior idade gostam mais, parece que estão mais atreladas a essa música de concerto. Não sei se é porque não é tão veloz quanto a música que a gente ouve hoje, né? Sim. Não sei se é porque conseguem prender mais a atenção. Hoje as pessoas prendem menos a atenção das coisas, né? A atenção é perdida mais rapidamente. São dois universos diferentes. Exatamente. Mesmo, né? Mas eu precisava que... Eu entendo, na verdade, que todo esse público aprecia música. Da criança ao adolescente, ao jovem, ao homem e à mulher de meia idade, ao idoso. Eu acho que todo mundo é bem-vindo para esse musical aí, né? Com um tema tão animado, com músicas rápidas, músicas lentas e alegres, né? Porque o jazz, na maioria, é alegre. São duas junções muito legais, né? Porque, por mais que você não seja cristão, Sim. mas Jesus já fez parte da sua vida de alguma forma. Da vida de todo mundo. De todo mundo. Até de quem não acredita. Eu, particularmente, pressuponho que, mesmo que você não acredite, você precisa acreditar em algo para dizer que aquilo ali não existe, né? Pois é. Mas, enfim, então, Jesus faz parte da vida de todos nós e a música tá na vida de todo mundo. Pois é, né? Eu tava assistindo um podcast de discussão teológica, né? Entre um pastor e um ateu. E tem um momento que o ateu fala assim, não, graças a Deus. Aí todo mundo para, olha para ele, eu achei. Na minha cabeça eu sou cristã, então na minha cabeça você, até para não acreditar, você precisa acreditar. Exato, precisa conhecer essa história, precisa entender essa história também, porque ela faz parte do nosso universo ocidental. Ela veio do Oriente, mas faz parte do nosso universo ocidental também, né? E aí, maestro, todo mundo acha que tá em casa aí assistindo e querendo saber quando que vai acontecer Jesus com Jazz. Faz parte das comemorações do aniversário do teatro. Pois é, quando eu vim conversar com o diretor do teatro, o professor Alan, eu falei, Alan, eu queria que fosse logo no comecinho de dezembro ou no final de novembro. Assim, rapaz, no aniversário do teatro, vamos fazer dia 27. É excelente, é uma quarta-feira à noite, vai começar de 8 horas, dá tempo de você passar em casa. 27 de novembro. De novembro, tomar uma aguinha e vir pra cá, né, dia 27 de novembro. Os ingressos estão disponíveis lá no Simpla, né, é só procurar o Simpla lá no site do teatro. A gente tá botando no Instagram também. Qual o Instagram? Porque aí já deixa pro pessoal saber. O meu Instagram é @gunar.silvestre. Como escreve Gunnar? Eu já ia dizer, né? Tem 2 N's aí, né? GUNNAR.silvestre. Você vai achar lá. Mas olha no teatro também, no site do teatro tem o link do Simpla, né? O ingresso é gratuito, né? A gente não tá cobrando nada da entrada. A família, dá para trazer todo mundo, a avó, amigos, a mãe, o tio. O teatro é grande. As crianças.
A entrada aqui no teatro vai precisar trazer 1 quilo de alimento não perecível para ajudar na obra social e tal, mas o ingresso é gratuito, então tá livre para você chegar aqui. Só tem que fazer a reserva no Simpla por conta dos assentos. Se você chegar aqui na hora e não tiver vaga, meu amigo, não tem, eu vou chorar com você, né? Porque dessa vez a gente tá fazendo uma única apresentação aqui em Campina, né? A gente tá recebendo uns convites aí das cidades em volta, mas eu não consegui fechar nenhum ainda, porque, como eu falei, a gente tá com músicos voluntários todos cheios de compromisso, então eu tenho que achar uma datazinha assim para todo mundo. Pra deixar. E em novembro agora, a nossa data é 27 de novembro aqui no Teatro Municipal. Os ingressos no Simpla, gratuitos, certo? Dá para trazer todo mundo, não tem limite de idade para entrada, certo? A história é a história do nascimento de Jesus, certo? Toda tocada em jazz, toda animada, tenho certeza que você vai sair daqui animado. Tá, vamos falar da expectativa? Pra gente fechar, qual que é a expectativa Rapaz, pra essa primeira experiência? Pois é, assim, a gente fica assim um pouco tenso, porque tocar jazz, né? Tocar jazz, tocar música veloz, tocar música com tempo, tocar música com acentos diferentes, tocar música com pessoas, cada um de um canto, né, juntando para cantar junto e tocar junto. Nossos cantores se prepararam para isso, mas a gente tá animado, a gente tá feliz, na verdade, por fazer. Não dá pra sentir, né? mestre. Porque Você tá super empolgado. E é essa empolgação, eu tenho certeza que a plateia vai sentir. uma delícia o musical. O musical é uma delícia, fluido, alegre pra cima, do começo ao final, animado. É para começar o Natal bem esse ano, certo? Dia 27 de novembro, para abrir o Natal com alegria aqui no Teatro Municipal, comemorando também o aniversário do teatro, que é um marco na nossa cidade, um teatro desse aqui, no centro da cidade, perto da integração, né? Acessível para todo mundo. Acessível para todo mundo, certo? Um teatro com uma qualidade de ambientação legal, de som legal, né? Um palco legal que a gente tem aqui em Campina, que a gente tem que valorizar, Se a gente não frequentar o teatro, ele acaba, então ele precisa estar aqui, Verdade. né? O público precisa vir, precisa valorizar. A gente tem outros palcos na cidade também, né? Mas a gente tem que valorizar cada um deles. Separa um dia do mês, 2 dias no mês para frequentar o teatro. A gente tem uma programação profícua aí o ano inteiro, né? Tem espaço para você visitar o teatro aqui, o Teatro Municipal, o ano inteiro. Tem que valorizar esses aparelhos culturais que a gente tem na cidade, porque... E os nossos talentos, né? A gente vive de cultura, né? Verdade. A gente vive de cultura e não necessariamente é diferente assistir online e tá aqui. Eu vou dizer, Não é eu vou dizer melhor. diferente? A gente tem um time de basquete na cidade. Então, quando você vai lá pra arena, assistir o basquete na arena é uma emoção diferente. surreal. Quando você É vem pro diferente. teatro, senta pra assistir um musical, uma peça teatral, enfim, seja lá o que for, é outra emoção. As sensações de você estar inserido naquele momento é diferente de você assistir online. Você pode sentir, se emocionar online, mas tenho certeza absoluta que você não vai ter a mesma sensação se você estiver sentado com a gente aqui na plateia, né? A vibração do ambiente é outra, né? É outra. Mestre, muito obrigada. Foi um Eu que prazer lhe agradeço. conhecer. Tô animadíssima já pra Bora Jesus embora. com Jazz. É isso aí. Dia 27 de novembro, aqui no Teatro Municipal Severino Cabral, como o maestro já falou, ingressos gratuitos. Acesse o simpla.com. Já deixa reservado, chama sua turma, seus amigos, a família, todo mundo, para fazer um momento diferente, para viver uma experiência nova, para se divertir, para se apaixonar. Para ser assim, quem nunca veio no teatro, né? Mas ser a primeira de muitas vezes. É isso aí. Sinta-se à vontade para vir, para o teatro fazer parte da sua vida, o musical fazer parte da sua vida, e comece aí esse final de ano pra cima, divertido, animado, alegre. É o que a gente se propõe aqui nesse musical. Muito obrigada, maestra. Você de casa, Obrigado. muito obrigada pela audiência. A gente encerra o nosso episódio de hoje do Prosa em Palco, te convidando a assistir o Jesus com Jazz, que é um mix aí de arte e espiritualidade. A gente se encontra em um próximo episódio do Prosa em Palco, falando sobre cultura, falando sobre o cenário cultural de Campina Grande. E você quer saber mais? Vai lá no nosso Instagram, @_TM Estúdio C. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!